Estamos no segundo episódio, na segunda live, na terceira na realidade, direto do túnel do tempo, para fazer a marca dos 30 anos da nossa história, 30 anos do Grupo Modelar, que agora vai ser esse ano o nosso jubileu. Nós vamos festejar em abril. E para voltar nesse túnel do tempo, nós trouxemos aqui uma convidada muito especial, a senhora Genesi Kuhn, que é viúva do José Elmo Kuhn, o empresário que teve a credibilidade e a confiança de vender a loja para nós. Então eu vou pedir, seja muito bem-vinda, Genesi, agradeço você ter aceitado o nosso convite e agora a gente vai bater um papo aqui. Valmor? Obrigada, Miriam e Valmor, pelo convite. É bom relembrar os velhos tempos, né? E eu estou aqui pronta para responder as perguntas de vocês, que vocês tenham a curiosidade ainda, né? Que muita coisa vocês já sabem, mas se alguma coisa que ficou, eu estou aqui para explicar. Perfeito. Então, da mesma forma, igual a Miriam colocou, como é bom lembrar o passado, como é bom voltar ao túnel do tempo. Nós estávamos aqui agora há pouco comentando, e vamos seguir falando aqui, como é bom reconhecer as pessoas que nos ajudaram lá no início. Eu costumo falar, Genesi, que a gente nunca deve tirar os pés do chão, a gente nunca deve esquecer o passado, a gente nunca deve esquecer a origem, da onde tudo começou, como começou, da onde viemos, para saber aonde queremos chegar. Uma escada é um indicativo da nossa vida. Se você for subir e iniciar na metade da escada, você não vai ter um aprendizado. Agora, quando você está no chão e começa a pisar degrau por degrau da escada, aí que vem o aprendizado e a gente se solidifica. Então, é baseado nisso que vamos seguir nosso bate-papo. Exatamente. E conversávamos agora há pouco sobre como foi a venda da loja para nós, como que foi isso. Para você foi um pouco diferente, um pouco distante esse momento, porque na época você era professora, foi vereadora. Se apresente para quem está nos assistindo, por favor. O povo de Água Boa me conhece já há muitos anos, mas em todo caso, né? No comércio eu me envolvi muito pouco, porque quem trabalhava era o meu marido, né? E os filhos. E eu sempre na educação, né? Claro, já fui professora, diretora, coordenadora, já fui vereadora também, né? Mas o comércio em si ficou sempre a cargo do marido e dos filhos. Mas eu sei dessa negociação, porque o começo da história foi que ele foi, a convite de uns amigos aqui, conheceu o Piauí. E lá em Bom Jesus, as terras muito férteis, e ele se encantou. E veio com o propósito firme de morar no Piauí. E como ainda tínhamos a loja, ele tentou fazer uma promoção, fez a promoção, o pouco que vendeu, e o restante achou uma pessoa maravilhosa que está aí hoje, que deu o começo também da Modelar. Como que foi, Valmor, para você, naquele momento que você entrou lá, foi conversando com o Zé Elmo? Explica um pouco mais aí, para a gente voltar nesse túnel do tempo. Correto. O Zé Elmo ficava sempre na loja atendendo e eu estava fazendo uma obra, executando uma obra. A proprietária da obra havia me solicitado que tudo o que eu precisasse, que eu fosse pegar com o Zé Elmo na loja dele, pois ele estava fazendo essa promoção. Então, todo dia eu ia lá buscar algum material, comprar algum material para essa obra. E numa bela manhã, eu cheguei lá e ele me olhou, ficou me encarando, tem alguma coisa estranha aqui. Até que ele afirmou, gaúcho, eu estou vendo que você é um menino trabalhador, dedicado e tudo, eu quero vender isso aqui para você. Eu fiquei surpreso, falei, meu amigo, como é que eu vou comprar uma loja? Sabe quanto é minha diária? Eu falei para ele, eu trabalho
em troca de 2 sacos de cimento por dia. Então, por aí consegue analisar, né? Quanto que era o meu salário? Como que eu iria pagar uma loja? E passou, ele me atendeu, peguei o material e fui para a obra. Mas aquela colocação que ele fez, dona Gênesis, não saiu da minha cabeça. Ficou gravado. Martelando, ficou lá, martelando. Aquele dia demorou a passar. Eu estava tão ansioso, vontade de vir para casa para contar a oportunidade que estava acontecendo. Surgindo, né? E quando eu cheguei Mudança em casa, de vida. jamais esperando uma credibilidade dessa, cheguei em casa e contei para a dona Mira. Ela, meu amor, como é que vamos comprar uma loja? Olha a nossa situação, olhou para as crianças. Olhei para os 2 filhos pequenos, estava grávida do terceiro. Do terceiro. Filho, né? Eu fiz minhas contas e falei, impossível, né? Eu ganhava 1,5 salário na época, né? Ele, como ele diz, 2 sacos de cimento por dia, não Para tinha. ver como Deus mostra, Deus é bom. Deus é bom e colocou as pessoas certas para o meu marido poder vender. Exato. No outro dia eu voltei lá de novo, buscar material. E aí, gaúcho, pensou melhor agora? Eu falei, seu Zé, se eu te falar que eu quase não dormi, que o dia de ontem teve umas 40 horas, mas eu não tenho fome. Dizia ele, gauchinho, você é trabalhador, você é gente boa, tá no teu olho, eu percebo em você que você é gente boa. Olha que maravilha. Olha, a gente levanta, aí eu perguntei para ele, mas quanto que daria esse valor? Ele falou, um valor aproximado, ele disse, mas a gente pega, tem um levantamento do estoque, tudo que tem aqui, eu vou te dar um bom desconto e vou parcelar para você, porque eu sei que você vai me pagar. Quando ele falou, vou parcelar para você, parecia que eu já era dono da empresa, eu tinha comprado. Que alegria, Ai, eu Genesi. imagino a alegria de vocês. Genesi, E dele mas só também, para e dele também. Só pra Achei a pessoa. contextualizar, né? O Valmor, nessa época, ele andava de camiseta regata, Chinela boné, havaiana. bermuda e chinela havaiana. Por quê? Muito moço ainda, trabalhador. Andava. Então eu fico imaginando a cara do Zé Elmo vendendo uma loja para um cara, um pedreiro desse, de camiseta regata, de bermuda e de chinela havaiana, não foi? Foi bem assim. Coisas de Deus. Coisa de Deus. Mais um dia longo, assim. Aquele dia também. Eu almoçava lá na obra. Não vinha na hora do almoço para cá. Então almoçava lá. Então o dia ficava comprido para chegar à noite e trocar. E comentar com a Miriam. Mas graças a Deus cheguei, expliquei para ela toda a situação. Fomos nos aconselhar lá com o meu sogro. E tivemos uma surpresa não muito boa naquele momento, mas foi também servir para que a gente pense de maneira diferente. Isso. Que a gente tem que analisar todos os lados. Os prós e os contras, né? Exatamente. Voltamos para casa e voltamos a conversa nós dois. E chegamos no consenso. Não, eu vou comprar. Expliquei, ó, você é uma ótima vendedora. Se você ficar dentro da empresa, você pega o material, você não perde, você vende aquele material, vai repondo. O que sobra, você vai ampliando o estoque. Eu sempre tive obra, sempre trabalhei em obra. Nossa. Pensava entre mim, nas obras eu vou tentar direcionar ao máximo o material que a gente tem. A gente vai se antecipando, sabe, para a etapa da obra. Vamos trazer esse material, vamos falar com o cliente, ó, eu consigo trazer assim, e vai dando condições. E assim foi acontecendo, né, mãe? Genesi, agora a gente quer saber, eu acredito que quem está nos assistindo também quer saber. Como foi ele chegar para você e falar, estou vendendo a loja para alguém que nunca vi direito antes, é um cara meio estranho lá, mas resolvi botar um voto de confiança nele. Mas o meu marido tinha uma visão assim muito ampla de conhecimento, porque ele era, eu sempre falei para ele, você devia ser psicólogo. Ele conhecia o caráter das pessoas no conversar, no olhar, e a minha vontade não era vender, né? Mas quando ele chegou e me disse, aquela euforia da ida para outro estado, ele disse, não, a pessoa que eu vou vender é uma pessoa confiável, é uma pessoa
eu conheço, não profundamente, mas é um trabalhador e eu sei que ele vai dar conta. Porque quem é trabalhador sempre vence. E eu ainda, mas como que vamos embora daqui? Meu pai, minha mãe, meus familiares aqui, eu recém no primeiro ano de vereadora, com vontade de trabalhar também pelo povo de Água Boa que tinha me elegido. Mas ele com firme propósito e me convenceu. E graças a Deus, olha, ele achou a pessoa certa e vocês conseguiram finalizar o pagamento. Nós conseguimos, ele conseguiu, já digo mais o propósito dele, porque era ele que estava com muita vontade de ir, né? E assim aconteceu, né? Eu acho que no começo, sim, mas eu também vivi dias muito felizes lá em Bom Jesus. Eu não posso também me arrepender, são coisas que Deus coloca, a gente foi. E aqueles 5 anos que eu morei lá, foram anos bons. Conheci outras pessoas, eu até acho que melhorei como pessoa de ver o quanto que o nordestino sofre. E o tanto que ele é necessitado também. E eu tive vizinhos bons, morei em frente à igreja, foi assim uma coisa boa também. Não podia nem perder missa, porque estava ali o sino tocando, né? Então eu tive momentos muito bons lá. O problema foi a doença do meu marido, né? Senão até hoje a gente estaria lá. Então, vê como as coisas vão acontecendo. E é algo que eu costumo falar, dona Genesi, e falo para quem estiver nos assistindo também, nós devemos sempre cuidar o que a gente faz. Nós somos observados por tudo e por todos. Então, cada passo que a gente faz, alguém está olhando. Sim. Como que a gente está se comportando, como que eu sou numa negociação, o que eu falo aqui é o que eu faço lá fora. Nós somos vigiados, a gente é observado. Então, eu acredito que naquele momento o seu Zé deve ter me analisado antes. Ele devia ter me observado. Foi o que ele fez. Então, hoje ele tem uma imensa gratidão pela senhora, por ele, por ter sido ele o mentor de despertar aquela curiosidade aqui na cabeça. Que até então a gente não conseguia imaginar ter uma loja. Se imaginava trabalhar, crescer, conseguir dar algo melhor para a família. Mas quando ele falou, eu confio em você, eu vou parcelar para você, eu sei que você vai me pagar. Olha que maravilha isso aí, né? Então eu digo, então eu sou uma pessoa melhor do que eu me acho. Verdade. Às vezes a gente precisa desse tipo de coisa, de atitude, né? Porque às vezes nós não vimos o nosso potencial, a gente não enxerga o potencial. E às vezes a gente se coloca menor do que é realmente. E ele teve aquela capacidade de analisar e perceber que era um homem bom, jovem, que tinha o potencial de crescer. Então, José Elmo Kuhn, vocês moravam aqui há quantos anos, né? Desde 75, né? 75 foi a chegada nossa em Mato Grosso. Mas como eu tinha 3 filhos pequenos, ainda que estudavam, eu fiquei em Barra do Garça 5 anos. Mas ele, desde 75, estava aqui em Água Boa. Ele foi sempre inovador, visionário, né? Porque só dele ter vindo para essa cidade, para esse estado, onde não tinha nada, né? Nada. Teve que só deixar as picadas, onde seria a cidade. Teve que deixar a família lá em Barra do Garça para dar um pouquinho de estudo para os filhos até eles crescerem em Água Boa, se aprofundar um pouco. E aí ele veio para cá e monta uma loja de material de construção. E fica um tempo aqui. Então, vou só fazer a trajetória do José Elmo Kuhn para a gente ver. Monta uma loja chamada Recomate. Isso. E essa loja, então, prospera porque vocês foram prósperos, cresceram. Graças a Deus, né? Ajudaram a construir muitas casas. Muitas casas naquela época. Mas, de repente, algo desperta nele que ele quer inovar e prosperar
e visionar em outro estado, em outra cidade. E veja só, ele convence a família a ir com ele e fala, eu vou vender. E aí eu fico me imaginando você, sendo você naquela situação. Olha, não deve ter sido uma decisão muito fácil. Mas que bonito de saber essa história, porque nós não tínhamos muito conhecimento dessa história, porque eu também era menina, tinha 22 anos. Imagina. Quando Menina mesmo. Menina, 22 anos, quando eu assumi. Trabalhando como funcionária ainda, né? 2 filhos pequenos, grávida do terceiro, trabalhava de vendedora, levava os filhos para a creche todo dia, de bicicleta. Olha. E aí, a gente, como o Valmor falou, às vezes precisa ter alguém para acreditar. Para ele, foi o Zé Elmo ter acreditado no potencial dele. Para o Valmor, o Zé Elmo ter despertado nele a vontade, o querer, que eu acho que é isso que a gente quer que as pessoas que estejam vendo, a gratidão hoje, nós estávamos falando aqui da gratidão, de agradecer quem passou, porque às vezes você não lembra de agradecer as pessoas que fizeram bem, e nós mesmos, de vez em quando a gente se encontra, mas muito superficialmente, a gente nunca teve oportunidade sempre no corre-corre, né? Você com as suas atividades, eu com as minhas de aposentada, né? Mas sempre tem, né? E a gente nunca dialogou sobre essa transação de negócio, tão né? Importante Tão importante. Para nós e para nós. Vocês também. E aí, para o Valmor foi esse crédito, e para mim foi ele ter falado Genesi. Uma mãe de 2 filhos, 3 filhos, meio que sem perspectiva também, porque nós só fazia para comer. Sim. E aí, de repente, ele fala, comprei uma loja. Você é uma ótima vendedora. Sim. E eu acredito em você e vai dar certo. Então, ele também fez isso comigo, fez eu acreditar no meu potencial. Verdade. Então, olha que legal essa história. E assim... O José Elmo acreditou nele e o seu marido acreditou na esposa, que tinha capacidade de crescer também naquele ramo de comércio que ele tinha aquela vontade. Foi uma engrenagem que casou. Ele falou para mim, eu aprendi aquela lição. E falei para ela, mas mesmo igual eu recebi aquele feedback naquele momento. Então as coisas vão fechando. Aí a gente começa a analisar, né? Que nem eu falei primeiro, que a gente é observado por tudo e por todos. Agora eu quero acrescentar algo mais. Às vezes a gente reclama que não tem oportunidade, que nada está dando certo. Só que naquele momento, o Zé me falou, para mim foi a grande oportunidade. Agora, se eu não levo a sério, se aquilo não desperta em mim, seria uma oportunidade que teria passado em branco. Então a gente precisa ficar atento com tudo que a gente escuta, com o que a gente observa, o que está ao redor da gente. Que às vezes a grande oportunidade da gente está passando, está na frente, está se oferecendo para a gente, e a gente não tem a percepção de dizer, opa, agora é a minha vez. Então, ficamos atentos a tudo e a todos o que está ao redor da gente. E a história de vocês realmente é uma história bonita, né? É como se diz, 2 jovens começando do nada, e hoje vocês estão aí, né, com uma loja em condições de oferecer quase de tudo para o povo de Água Boa. Exato, Genesi. Assim, nós sempre pensamos em realizar sonhos. Realizar os sonhos dos nossos clientes, dos nossos funcionários, e os nossos também, Sim, claro, né? Vocês também têm filhos. Realizar sonhos que os nossos filhos, o Leonardo, o nosso filho mais novo, fala assim que a loja é a irmã mais nova deles, né? Porque eles sempre tiveram que compartilhar o tempo deles com a loja. Então, ele fala, minha irmã mais nova, né? E assim, é tão forte isso que o Valmor falou e tal, porque às vezes a gente reclama demais, agradece de menos,
E às vezes acontece algum problema sério com a gente, algum problema assim que deixa a gente abalado, sofrido. E a gente questiona Deus, Genesi. Sim. Por que está acontecendo Isso não é só isso? vocês que questionam, Por que muitas aconteceu pessoas. isso? De repente passa o tempo e você vai entender por que aconteceu tudo isso. E eu não sei se eu vou contar, mas eu tenho uma história aí para contar nesse episódio, mas não vai ser hoje. É uma história interessante que eu falo que tudo é um virar de chave, tudo é um virar do entendimento. Então, naquele momento, nós acreditamos e deu certo. E às vezes, naquele momento, você está sofrendo, está com problema, está reclamando de Deus, passa-se 10, 5, 10, 15, 20 anos, ou às vezes menos que isso, você vai entender, opa, agora eu estou entendendo por que eu passei por aquilo, né? Agora eu estou entendendo por que eu tive que ir lá para Bom Jesus, morar lá, porque talvez você tinha que conhecer alguém, ou ajudar alguém, ou fortalecer alguém, ou a família, ou os filhos. Então, tudo é questão de entendimento. A gente analisa às vezes bem mais tarde, né? Mas o bom ainda é que a gente pensa e analisa, né? Triste seria se nós não, como eu vou te dizer assim, não percebesse que isso são coisas que Deus coloca para a gente e para o crescimento tanto espiritual até da gente, o crescimento da gente que a gente tem que ter, que ajudar pessoas, conviver com pessoas, às vezes é planos de Deus, né? O meu crescimento assim foi assim, como pessoa, é conhecer as pessoas do Nordeste, do Piauí, lá onde eu morei, em Bom Jesus. A senhora que morava do meu lado simplesmente tinha 3 correntes, uma panelinha e um foguinho embaixo do fogo, né? E era a minha vizinha próxima. Então, eu tinha a casa, tinha a televisão, tinha o rádio, tinha as coisas, ela que simplesmente tinha uma caminha e aquele correntão ali com aquela panelinha pendurada e saiba Deus o que colocava dentro se alguém oferecesse. Ela era uma senhora idosa. Então, quando tu vê o sofrimento das pessoas, você para e pensa, meu Deus, eu não posso reclamar. A felicidade das pessoas, a realização das pessoas, não está em quanto a pessoa tem ou o que a pessoa tem, é como a pessoa se sente, né? A gente tem que estar muito bem do estado de espírito, estar bem mentalmente, fisicamente. É claro que financeiramente, estando bem, também ajuda, mas dinheiro não é tudo. Eu tive uma grande lição no ano que passou. Eu perdi meu pai. E também faz parte da história da gente. Sim. Ele teve um problema, tinha dinheiro, teríamos capacidade de fazer o tratamento, mas ele não, a anatomia dele não permitia o tratamento. Então eu cheguei a uma conclusão que dinheiro é bom, ele ajuda, mas não é tudo. Não é tudo. Então hoje a gente pergunta muita saúde, pergunta sabedoria, que isso que é bom. Essas coisas, esses bate-papo, reviver o passado, viver o presente. O passado passou, mas a gente não deve esquecer, tirar lições para amanhã. O presente é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Amanhã, quem nos garante que estaremos aqui? Então nós temos que viver o hoje, com as lições do passado, projetando um futuro. E quando a engrenagem casa, foi que nem na negociação. A gente consegue ficar muito mais leve, muito mais feliz, muito mais tranquilo, podendo dar o nosso melhor a todos que estão ao redor. Bonitas as palavras do teu marido, do Valmor. O Valmor é muito... Falo que ele me convenceu bem, né? Convenceu. Então, Genesi, já estamos indo para a reta final. E aqui nós queremos, eu, Valmor, a nossa família, a família Modelar, nós queremos agradecer em nosso nome a sua participação hoje, mas principalmente o crédito que você, o seu marido, a sua família deu para nós naquele momento. E a abertura que vocês nos deram de poder estar realizando sonhos. Então, nós queremos, assim, em nosso nome,
em nome da cidade de Água Boa, agradecer imensamente por tudo que vocês já fizeram por nossa cidade, pela representação e pelo tudo. Então é só gratidão que a gente fala, não é isso? É isso. Complementar então nossos agradecimentos, dizer que gratidão para sempre por tudo que vocês têm feito, pela credibilidade que o seu Zé tem me passado naquele momento, pelo despertar. E dizer a cada um que nos está assistindo, nós saímos do zero e chegamos a milhões. Então as pessoas têm que acreditar no potencial de cada um, que aí a pessoa consegue se realizar e crescer na vida. Antes da Genesi se despedir, eu quero trazer então para a comemoração dos 30 anos, vou deixar a palavra final para ela, mas nós temos um caminhão de prêmios, 30 anos, um sorteio agora em abril. Vai ter muitas coisas que vai acontecer até abril. Então, para você que está nos assistindo, que vai nos assistir, preste atenção, segue a gente nas redes sociais, se envolva, participe, deixe seu comentário, seu like. Hoje realmente nem lembrei de pedir like, mas por favor, né? Ajude a gente a ajudar ainda mais as pessoas a realizarem sonhos. Genesi? Miriam e amor, realmente eu fico assim emocionada e fico agradecida também por vocês fazer eu relembrar a história de vocês com a nossa. Então eu fico realmente agradeço a participação que eu tive nessa live de vocês. Espero que tenham sucesso e quero e desejo que vocês continuem crescendo para o bem da cidade, que logicamente será de vocês também, né? Da família de vocês. Mas como o Valmor diz, dinheiro não é tudo. O bom é que vocês sempre estão ajudando as outras pessoas a ter sonhos e crescerem também. Olha, muito obrigada, Valmor e Miriam. Obrigado. E a família Modelar, então. Nós que agradecemos. Olha, um grande abraço, bom dia e que semana que vem, na terça-feira, nós vamos estar aqui de novo, batendo papo com convidados muito especiais. E se eu fosse você, não perdia nenhum episódio, porque todos eles estão recheados de muita coisa boa. Inspiração, impacto de vidas, abundância e prosperidade para todos. Até lá! Legal.